Estamos ao vivo e gravando. Muito bem. Boa noite a todos os presentes aqui no nosso canal, tá certo? Eu vejo aqui algumas pessoas, citar alguns nomes: Leonardo Riviero, Tiago Santana, Yasmin Bastos, Leonardo, Lélia Batista. Tem algumas pessoas aqui já. Agradeço a presença de todos, todas. Daniela. É isso. Por enquanto temos aqui 8 pessoas assistindo e vamos começar devagarzinho. Muito bem. Meu nome é Ekel Patriarca, estamos iniciando mais um projeto da CBKT, Confederação Brasileira de Karatê-Do Tradicional, e hoje, no nosso projeto Roda de Conversa, temos aqui a presença de 3 grandes atletas, 3 grandes expoentes do Karatê no Brasil, né? Cada uma com sua origem. Fizemos questão de trazer representantes de estados diferentes para justamente dar diversidade de opiniões acerca da nossa nobre arte, certo? Então, para começar, já agradecendo a todos a presença, a aceitação do convite, fiquem à vontade para conversar hoje, não há apenas os temas, e a partir daí nós vamos discutir da forma que vocês acharem melhor, tá? Então, em primeiro lugar, a atleta, professora de São Paulo, Adriana Vagliano, 5º Dan ITKF JKA, diretora administrativa da Federação Paulista de Karatê Tradicional, pratica Karatê há 34 anos, leciona há 29 na Academia Lembucan, Sensei Sasaki, 9 anos integrante da Seleção Brasileira de 95 a 2003. Tem como títulos campeã e vice-campeã pan-americana, tetracampeã brasileira e 6 vezes vice-campeã, bicampeã brasileira universitária, pentacampeã paulista e também 7 vezes vice-campeã. Dando a sequência aqui, Simone Caldas, eu tive o prazer de entrevistá-la em outro momento, e agora fizemos questão de trazê-la aqui, representante do Rio de Janeiro, também faixa preta 5º Dan, presidente da Federação do Rio de Janeiro de Karatê Tradicional, 37 anos treinando Karatê e lecionando, tetracampeã brasileira, campeã sul-sudeste, 3º lugar no Pan-Americano em 91, 3º lugar no Interclubes, 10 vezes campeã estadual. Muito obrigado pela presença. E representante da Bahia, Letícia Bastos, graduada 2º Dan pela CBKT, formada em Direito, iniciou Karatê em 1997. Competição mais importante foi o Pan-Americano 2016, onde teve os títulos de campeã kata individual, campeã de Fukugo e campeã em comitê equipe. Não tem nenhuma função ainda como dirigente estadual, mas é aquela atleta amiga, gente boa, está sempre compondo as equipes e treinando com a gente, inclusive comigo também, minha parceira de competição. Também tem um resultado em 2017, com 6 títulos, sendo 3 de campeã no Mundial da ITKF, como sendo um dos campeonatos também importantes na vida dela. Agora, nessa mesma ordem, aí a Adriana, depois Simone, depois Letícia, por favor, suas palavras iniciais. Boa noite a todos. Eu queria agradecer, né, o convite à CBKT, e é um prazer estar participando aqui dessa roda junto com vocês, com a Simone, com a Letícia, gerações diferentes em algumas coisas, mas com muitas coisas em comum. Queria só agradecer e vamos lá para o bate-papo, para essa roda aí. Simone, está contigo. E agradecer também o convite, adorei, achei muito legal esse bate-papo, estou com saudade de todo mundo, um momento da gente se rever aqui de alguma maneira, e nossa, um prazer e uma honra estar aqui com elas e com você. Obrigada pelo convite. Letícia? Então, também queria primeiro agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, né, de poder dividir esse momento aqui com você, Ekel, né, e com 2 mulheres maravilhosas de outras gerações, mas que acompanho e gosto muito. E é isso aí. Vamos lá. Beleza. Nós, quando definimos as pessoas, né, inicialmente eu e Martina, e posteriormente a diretoria sempre faz a análise dos nomes, nós desejávamos trazer a fala das mulheres, né,
na perspectiva de atletas e de dirigentes, de árbitras, mas também percebendo o histórico de vocês. O que é que levou a treinar karatê? Como é que a gente encontra uma relação, mesmo em gerações diferentes aí na vida de vocês enquanto atletas? E aí surgiu o tema, atletas femininas, gerações diferentes, vidas diferentes, né? E para começar a nossa conversa, eu vou colocar aqui nessa roda a seguinte questão: karatê-do tradicional como arte marcial de defesa pessoal. Então, qual é a perspectiva que vocês têm em relação a esse subtema, né? Karatê, arte marcial como defesa pessoal. Adriana. Assim, eu acho que assim, o princípio de tudo é a defesa pessoal, independente de qual, enfim, qual direcionalidade tem o karatê, né? O tradicional ainda mais porque a gente tem uma base muito forte, né? Então, assim, desde que eu aprendi, né, assim, desde que eu me entendo por gente dentro do karatê, o princípio é da defesa mesmo. E assim, a competição, no caso, enfim, é uma consequência do nosso treinamento, mas o karatê é pra gente. A partir daí, eu acho que é um caminho, né? Mas eu concordo com essa afirmação aí da karatê como defesa pessoal. Ok, Simone. É isso, né? O karatê é uma arte de defesa pessoal, né? Uma arte de defesa. Mas eu falei até na minha última live que eu vejo muito o karatê assim como uma ferramenta de desenvolvimento humano, pessoal, né? Então, lógico, hoje em dia, eu acho esse assunto até às vezes um pouco polêmico, porque muita gente quer aprender defesa pessoal separado de uma luta, né? Eu não Tá vejo... tudo junto, né? Muita gente me procura e fala assim, não, no karatê não, eu quero aprender defesa pessoal. Eu falo, tá, o que é defesa pessoal sem luta nenhuma? Então, tipo assim, você vem desenvolvendo aquilo ao longo dos anos, até para você poder botar em prática, né? Que não é uma coisa tão simples assim. Sim. Mas é polêmico por isso, porque se vende muito esse produto da defesa pessoal, principalmente para a mulher. Vem aprender defesa pessoal, mas tá, como assim? Sem luta nenhuma? A pessoa não chegou, nunca fez luta, nenhum tipo de luta, nunca, entendeu? Eu acho isso meio assim. E o karatê é fantástico para isso, né? Ele desenvolve habilidades muito importantes para uma situação de perigo, né? Mas eu acredito que venha a defesa pessoal junto com a arte marcial, né? Tem que tomar cuidado, porque tem muita gente separando isso aí. Até porque muitas das coisas de defesa pessoal a gente tira do kata, né? Sim. Então, do próprio kata a gente tira. Então, assim, isso que assim, é o fundamento. E aí tem que ter o confronto mesmo para você fazer essa aplicação, para você desenvolver essa habilidade, né? Porque uma coisa é você saber na teoria, ou então ver o movimento, falar, isso serve assim, mas eu fazer com uma mulher, eu fazer com um homem, a aplicabilidade disso é diferente, né? Você tem que ter outras habilidades e a intenção também, né? E você vê umas coisas assim, né? As pessoas ensinando a defender de arma, de faca, as pessoas cruas, né? É meio complicado isso, eu acho bem perigoso. Letícia? Então, eu acho que isso que Simone falou é importante, porque realmente, às vezes passa até despercebido, mas realmente eu vejo que as pessoas vêm separando mesmo. Eu quero aprender defesa pessoal. Não, a gente aprende karatê-do tradicional como defesa pessoal. Hoje eu sou atleta, acho que às vezes a gente até peca um pouco de treinar muito focado na competição, entendeu? Acho que a gente tem que lembrar, porque de fato a gente entrou no karatê tradicional. E eu vejo assim, a defesa pessoal, né, dentro, no caso da questão do karatê, ela nos possibilita não só de aprender no sentido físico, a colocar em prática aquilo como, por exemplo, a Adriana falou, que a gente aprende no kata e tal, mas também a questão psicológica, a questão mental, sabe? Porque é aquela coisa, a gente pode se defender de várias formas. A gente pode utilizar uma defesa, um golpe, mas às vezes a gente pode se defender numa fala, às vezes a gente pode se defender com um olhar, a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente evita certos tipos de situação. Então, isso tudo faz parte da defesa pessoal e que o karatê nos
nos dá essa ferramenta de trabalhar muito essa parte psicológica, autocontrole, de evitar certos tipos de situação, porque vejo também muita gente se perdendo, achando que a gente tem que utilizar só batendo, ou senão só defendendo. Não, a gente pode evitar certos tipos de situação. Eu passei, por exemplo, por uma situação quando eu era pequena, que eu fui assaltada, eu e minha família, em São Paulo. Estava na casa de um tio, e aí eu estava com meus pais, né? Para quem não sabe, meus pais fazem karatê. E aí foi uma coisa bem tensa, porque eles amarraram a gente, jogaram a gente no chão, disseram que ia matar a gente, e jogaram álcool, perfume, disse que ia tocar fogo. Foi uma coisa assim bem, sabe? Eu tenho lembranças até hoje. Uma tia minha que nunca praticou nada, que estava lá, teve um momento até que ela deu uma surtada assim, e aí ela saiu correndo para tentar sair da casa, e um dos bandidos, eram 5 bandidos, seguraram ela, bateram nela, e a gente, no caso assim, meus pais, né, pedindo calma e tal. Hoje, de forma mais madura, eu olho assim, caramba, como eles utilizaram o karatê nessa hora, sabe? Porque eles mantiveram a calma de uma forma que eu não sei se outras pessoas conseguiriam. Era um equilíbrio muito grande que no final, graças a Deus, tudo deu certo. Então, eu acho que a gente, às vezes, também distorce essa questão da defesa pessoal, como só pensar que é no aspecto físico, mas também a gente tem que utilizar, né, aquilo que a gente aprende de autocontrole para poder evitar certas situações, porque nos dá o karatê, pelo menos para mim, acredito que para todas nós, nos dá muita confiança. Não é confiança só de bater no outro, vamos dizer assim, mas a forma como a gente fala, como a gente se posiciona, como a gente olha, como a gente evita, como a gente recua em certas situações, até como a gente respira em certas situações, como a gente aprende dentro da academia, de um treino, ou até numa competição, que a gente aprende isso lá, a se controlar. Então, quando a gente coloca isso na vida real, né? Então, a gente também está praticando ali o karatê do tradicional no sentido de defesa pessoal, né? É isso, basicamente. Eu tenho essa... sei lá, eu tenho essa percepção, assim, na parte tanto física quanto psicológica, entendeu? Acho que assim, que é até mais importante, né? Então, cabe bem, né? Porque assim, aí até entra aí o estado de Zanshin, né? De a gente estar o tempo todo atento, né? E assim, e aí antecipar algumas coisas, né? Que possam vir a acontecer, que é uma forma de defesa, ou tentar controlar uma situação que pode fugir ao controle. Se fugir ao controle, já aí gera uma outra consequência, né? Que é isso que o karatê também dá pra gente, exatamente, esse centro, né? Assim, de você ter pelo menos para mim, né, o controle, né, eu tenho uma amiga que sempre fala, isso na época da faculdade, já fazia karatê, ela fala, é bom sair com você, porque se arrumar confusão, você resolve. Eu falei, cara, você aprenda isso, se você arrumar confusão, você vai resolver sozinha, porque eu nunca usei na rua, por exemplo, entendeu? Então, assim, a minha forma de defesa é outra, então se você arrumar confusão, você vai depender, você vai se virar sozinha, então, mas eu acho que é esse centro que a gente tem, né? E que a gente espera passar, que as pessoas que treinam o karatê, principalmente, né, eu como professora aos alunos, né, que também tenham essa formação, né? Que assim, o karatê não é para você sair, não, você faz karatê, então eu sou todo poderoso, eu posso fazer o que quiser, né? É isso aí. Mas acho que é bem esse lado mesmo. O controle emocional é fundamental. O equilíbrio, né? E a gente aprende bem isso. Perfeito. E as competições é uma forma de a gente trabalhar esse emocional, né? Que eu acho que assim, de você se expor, de você, né? Acho que por isso que eu falo assim, a competição, ela não é assim, no meu ver, né? Assim, ela é uma parte muito importante do aprendizado. Eu acho que todo aluno deveria passar para a competição. Tem alunos que não gostam de se expor, que não vão de jeito nenhum, é lógico. Sim. E aí para esse lado a gente tem o exame de faixa que dá de uma forma de expor o aluno no sentido de ele se expor e conhecer, se autoconhecer, né? Conhecer as suas sensações, né? E eu acho que, um misto, né? Quem assim, gosta, de sentimentos. Vai fundo e vai insistindo, né? No nervoso, no autocontrole aí. Exatamente. Perfeito. Eu acho que a explanação das três se complementa. Eu queria registrar uma situação. Nós estamos aqui no Zoom da Federação de Karatê do Tradicional da Bahia
E isso é uma parceria que existe entre a FKTB e a CBKT no uso da ferramenta Zoom, tá certo? Então, estamos utilizando o canal da FKTB para transmitir, canal do YouTube. Contudo, em breve teremos esse vídeo editado no canal da CBKT, junto com o da primeira roda de conversa sobre o tema arbitragem. E voltando aqui a essa discussão, eu atualmente sou técnico de EMBO, e aí, durante os anos que eu estive à frente da equipe, desde o pessoal menor até o adulto, uma das coisas que eu sempre frisei era a tentativa de demonstrar os aspectos principais do Karatê, né? Dentro da apresentação do EMBO, tá certo? Como um elemento de treinamento de defesa pessoal também, já que você aplica os golpes do Karatê, mesmo sendo combinado, assim como o Bunkai do Kata, que você tem um confronto combinado, e esse confronto combinado nos ensina muita coisa, né? Às vezes, na hora que a gente vai estudar para produzir isso, a gente termina indo para um Karatê mais antigo, para buscar lá atrás elementos mais propriamente dito da defesa pessoal dentro do Karatê, onde você reconhece. Então, a competição, além desse aspecto que foi citado, ela nos auxilia na ampliação da visão do que é o que é o Karatê, o que são os golpes de Karatê, né? Acredito muito nisso. Como é que vocês, atletas e ex-atletas, percebem as modalidades de Karatê, como eu citei agora, especificamente o EMBO e a aplicação do Kata no processo de desenvolvimento da defesa pessoal? E aí, de situações como, de questões como o próprio Budô dentro do Karatê. Como é que vocês percebem a competição nesse aspecto, nessa aprendizagem aí? Bom, já que está começando por mim, vamos começar de novo, né? Esteja à vontade. Vocês vão mudando aí. Então, assim, quando eu comecei a competir, se eu não me engano, eu acho que não tinha a... Eu comecei, né? Eu acho que eu não lembro se tinha. Eu acho que o EMBO ainda nem tinha. Não existia, não existia, não. Né, Simone? Eu sei que né? E a aplicação, ela foi... Eu vi você. E o Bunkai foi colocado também depois, também, eu acho. Foi. Sim, depois. Foi depois. Bom, enfim. Mas eu acho que, assim, é uma arte bem interessante, acho que, assim, que cresceu, né? Assim, o conhecimento, estudar, né? A aplicabilidade dos golpes, né? Tanto na aplicação do kata quanto na criação do EMBO. E mostrando uma do combinado, você tem que mostrar uma realidade disso, né? Assim, naquele combinado. Então, assim, e o fato de você estar em equipe, né, o EMBO ou mesmo o kata equipe, eu acho que é um pouco, você tem que abrir mão de algumas coisas, é um relacionamento, então isso também faz que a gente aprenda, né, a questão do respeito, o próprio desenvolvimento das técnicas, porque você tem, eu tenho um ponto de vista, uma outra parceira do kata ou do EMBO tem uma outra visão, então a gente talvez num consenso, né? E eu acho que como para aplicabilidade, assim, para o aprendizado da defesa pessoal, eu acho que foi um grande avanço, né? Assim, eu acho e o kata cresce, né? Assim, você treinando o EMBO, a luta cresce, né? Assim, por mais que seja combinado, quando você faz com a realidade que tem que ser no tempo, na distância correta, eu acho que machuca muito mais que uma. Muitas vezes eu já saí roxa os calombos de tanto treinar, né? Assim, acho que mais do que numa luta eu já ia sair machucada do EMBO. Acho que é isso, mas acho que eu acho que foi um grande progresso essa introdução dessas modalidades, né? Assim, tanto do Bunkai quanto do EMBO, né? Sou eu. Eu acho que veio para enriquecer, né, as competições. Eu lembro, eu era apaixonada pelo EMBO. Eu lembro que acho que eu fui a primeira campeã de EMBO misto que eu fazia com o Vinícius Anthony. E na nossa época, a Adriana não falou, não tinha tatame. Não, né? Tinha tatame. Não tinha. Eu ainda peguei assim, gente, também, sem tatame. Não tinha tatame, nem luva. E a gente rolava no chão ali, realmente machucava muito, né? E algumas pessoas achavam que até atrapalhava para depois o comitê, o kata, porque você já estava ali todo machucado. Mas eu achava que não. Eu sempre achei que veio para acrescentar e veio trazer vida. Porque a gente que faz o karatê, a gente consegue enxergar
as pessoas de fora, às vezes, olham um kata e falam, o que é isso? Né? Quem nunca ouviu falar que karatê é um balé? Né? Aquele balé que vocês fazem. Não, não é um balé. E quando você bota o bunkai, né, aí a pessoa consegue, principalmente quem está de fora, enxergar, né, a qualidade da arte. Né? E eu acho que veio... Desculpa, dá uma realidade e uma aplicabilidade ao que a gente está fazendo, principalmente para quem não entende mesmo, né? Exatamente. Tem que, assim, não perdendo a mão, não fazendo uma coisa muito de cinema, fica fantástico. Eu acho que veio acrescentar, veio somar. As competições hoje em dia são bastante ricas, né? Demora, é super rico. Eu acho que o bunkai no kata é essencial. Até a pessoa tem que saber como é que você sabe. Porque às vezes a pessoa, essa coisa do exame de faixa, você faz o exame de graduação, a pessoa terceiro dan, quarto dan, como é que faz? Qual é a aplicação dessa parte do kata? Tem gente que não sabe. Então, o bunkai, ele vem... Poxa, você ali já é professor, você já tem que ter um entendimento. O meu entendimento pode ser diferente do da Adriana, da Letícia, do seu, mas a gente consegue, a gente tem um entendimento ali daquele movimento, do para que serve. Eu acho que só vem enriquecer. Eu acho que a competição, sem o bunkai, sem o embo, perde um pouco o brilho. Sabe? Para a gente que faz karatê, a gente sabe o que está acontecendo, mas o pessoal que está ali fora, eu acho importante. Eu acho sensacional. Eu era uma apaixonada pelo embo, sou até hoje, até falei com a Carol de Minas, eu falei, não, eu vou treinar, vou fazer um embo com você, vou nada, não aguento. Se eu cair no chão, eu não vou levantar. Mas eu me empolgo. Letícia, diga aí. Então, eu acredito muito na verdade, né? Por exemplo, assim, eu acredito que todas as modalidades, todas estão ligadas. Então, por exemplo, quando eu faço embo, eu coloco ali o que eu aplico no kata e o que eu aplico no kumite, como é que eu falou. Apesar de ser uma coisa combinada, né? De ser uma luta combinada, a gente tenta chegar o mais próximo do real. Tanto é que a maioria dos embos que se destacam são embos que chegam mais próximo do real, né? A gente aplica isso tanto ao embo quanto ao kata também, é uma coisa que, por exemplo, eu particularmente tento levar muito. Eu gosto de colocar muita verdade no kata, entendeu? Então, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, chega o movimento, fica mais fácil. É como Simone disse, talvez a visão de Adriana seja uma, a visão de Simone seja outra, a minha outra, de Ekel seja outra, e assim por diante. Mas a gente saber o porquê. Ou a gente falar, não, eu uso aqui para o lado porque dessa forma para mim adianta. Não, eu uso para o outro. Mas a gente entender o que a gente está fazendo, eu acho muito importante. A questão do bunkai, eu também acho bem interessante, eu acho bem bonito. Inclusive, eu adoro fazer. Porque a gente coloca, de fato, em prática, aquilo que a gente está demonstrando. Até para o público mesmo, como vocês falaram, entende o que a gente está fazendo ali. A gente não está fazendo à toa, tem um porquê. A gente aplica aquilo a algo que realmente possa acontecer, entendeu? Então, eu acho... Realmente tem gente, eu vejo, que não gosta muito de embo, ou tem gente que, não sei, que não gosta muito de aplicação, mas eu acho duas modalidades fantásticas. Assim como o kata individual, assim como o kumite. Tudo abrange verdade, assim. Tudo abrange o máximo, pelo menos a tentativa do máximo do que é verdadeiro, do que é eficaz. A mesma coisa quando a gente faz o kata, o bunkai, enfim. Vejo dessa forma também, assim como vocês. Eu acho que tudo se complementa, né? É verdade. Tá tudo interligado e tudo se complementa. E assim, o ideal mesmo seria treinar tudo, né? Sim. Isso. Eu acho que assim, talvez a parte de 2 a 2, a luta, né, o embo, a aplicação em si, chame mais atenção para as pessoas de fora, né? Mas assim, eu acho que a prática de tudo vai levar à defesa pessoal. Do kata com a intenção, depois a intenção no kata fazendo sozinho, né? Assim, o olhar, ter a expressão, e isso é do 2 a 2 que você vai tirar. Uma pessoa que treina só kata, é muito difícil você ter, assim, você pode ter uma bela expressão, uma bela intenção, mas
é diferente. Alguém que faz kata, mesmo que não compita em kata, mas que luta, né? Na hora que vai fazer o kata, a expressão é diferente. A aplicabilidade eu sinto que é diferente, né? Eu sempre gostei de fazer tudo, né? Eu fazia tudo. Eu lembro que uma vez teve uma seletiva aqui no Rio, e eu ganhei o estadual aqui em tudo. Eu falei, eu vou em tudo. Não, mas você quer ir em tudo? Eu falei, eu quero, eu vou fazer tudo. Mas você vai em tudo? Eu falei, vou fazer tudo. Vou fazer catar equipe, catar individual, comitê. Só não tinha comitê em equipe no Rio, porque as meninas não lutavam. Embo misto, feminino, fui fazer tudo. Eu acho super importante. A gente só cresce, eu acho. Eu acredito nisso, que um melhora o outro, sabe? Existem atletas que dão preferência realmente a uma modalidade, ao kata, ao comitê, mas eu acredito nisso. Por exemplo, eu sou um atleta que eu gosto mais de lutar, mas aquele atleta que gosta mais de lutar e treina kata, treina embo, evolui. E vice-versa. Eu sou um atleta, como a Adriana falou, eu faço kata, mas eu não treino comitê. Malmente é a mesma coisa. Né? A intenção, você sente diferente. Enfim, eu acredito também bastante nisso, que um complementa o outro, que um é importante para o outro. Sim. Bom, nós temos aqui agora mais algumas pessoas. Temos o Nelson Góes, que é nosso diretor técnico da CBKT. Temos Laís Valentina, uma representante da Mulheres Karatecas do Mundo. Carla Fabiane, Vanessa Pinto, Aldo Lins. Se eu não me engano, eu vi também o Ari, né, do Rio. E são as pessoas que estão aqui agora nos prestigiando. Eu gosto sempre de informar isso, é legal, né? Essa troca de energia aí. Beleza, eu acho que contemplamos essa parte, mas fazendo um gancho também aí, eu queria levar essa percepção ainda de karatê, budô, karatê, arte marcial, para duas situações onde vocês podem ter vivenciado. Não sei se as três, porque a Letícia é um pouco mais nova, mas talvez alguma parte tenha vivenciado. Enquanto técnicas ou árbitras, como é que vocês atuam? Como é que vocês buscam perceber esses aspectos que foram discutidos agora na questão da arte marcial, do karatê? A percepção de vocês. Onde é que vocês vão buscar isso? Vou começar com Simone agora. Vamos mudar. Eu nunca fui técnica, né? Mas eu acho que é bem parecido com que com o professor, né? Com o que você vai passar, com o que você vai ensinar, né? Eu acho que o papel do técnico é bem parecido com o do professor. E a arbitragem nunca foi muito a minha praia, não, mas eu acho até que eu podia ter me dedicado mais, mas eu não me empenhei tanto para isso, mas eu acho importante, eu ainda vou me dedicar a isso. Mas você quer saber o quê? O que Por você... exemplo, aí depende realmente de uma vivência. Como você não se aprofundou na arbitragem, fica mais complexo. Eu fui árbitra aqui no Rio muito tempo, mas... Pronto, assim, enquanto árbitra, você conseguia perceber esses aspectos nos atletas? É isso que eu quero saber. Consegue. Pronto, consegue. é isso que eu quero saber. Porque eu acho que o nosso... Aí é que eu falo, né? Da importância da vivência nossa, né? De experimentar, de competir, de participar desse dia a dia do karatê, que você consegue perceber. É uma coisa assim, não dá muito para explicar em palavras essa percepção, mas é uma coisa, é o que a gente falou lá no início, a gente acaba desenvolvendo isso também, essa coisa de bater o olho, olhar e perceber o budô, tudo envolvido ali naquele momento. Eu acho que isso você vem desenvolvendo, e a vivência nossa nessa caminhada, eu acho que ajuda muito nisso, né? Beleza. Adriana? Então, assim, eu concordo também, assim, na verdade, assim, eu atuo mais como como dirigente mesmo, né? Assim, em brasileiros, eu como técnico, assim, momentaneamente, árbitro muito pouco, assim, eu atuei. Mas, assim, olhando de fora, a gente, exatamente isso, independente, acho que talvez da função, você consegue perceber, né,
esse princípio, né? Assim, quem tem mais esse princípio, quem tem menos esse princípio do Budô. Sim. Sim, a gente tem essa diferença, assim, tem atletas que você percebe que é uma pura competição, que é só o vencer, né? Que assim, tá lá. E o outro, eu acho que assim, a competição, como eu falo, o importante é um aprendizado, né? A gente aprende quando ganha, aprende quando perde, e quando perde, a gente também ganha, né? A gente ganha a experiência, a gente ganha o. Então, e aí você tem que ter esse princípio do Budô, né? Assim, principalmente, acho que é muito bem desenvolvido para você ter o discernimento de saber o que você está ganhando com a vitória e o que você está ganhando com a derrota, né? Que assim, não é o perder, mas não é, enfim, é uma derrota, mas não é um perder, né? Eu acho. Eu consigo ver, essa, assim, a postura também de fora em relação a atletas, em relação até a árbitros, você mais, né, que está mais centrado, né? Eu acho que o Budô ele vai te centrar, né, principalmente. E dá para você perceber bem quem está nesse centro, desse eixo, quando às vezes está um pouquinho fora do eixo. Eu acho assim, só abrindo. Você consegue reparar quando o atleta entra com um espírito. Quando eu treinava na seleção, o Sensei Watanabe falava muito isso, né? Tem que ter o espírito, aquela coisa. E você vê quando a pessoa está ali só na plástica, e quando a pessoa entra e põe a vida naquilo ali, sabe? A intenção. Eu falo muito isso para os meus alunos. Na hora que faz o karatê, tem que botar a intenção. E aí você consegue perceber a diferença. E isso que faz a diferença dos grandes karatecas para os não tão grandes. Eu acho que assim, e também vai um pouco da experiência também, né? Assim, eu acho que assim, quando você está seguro do que você está fazendo, né? Você está bem treinado, você treinou muito, independente, sim, tudo bem, eu posso ter tempo, não ter muito treinado para essa competição, mas eu tenho uma experiência, uma bagagem no centro, né? Que me dá, embora eu saiba, e isso eu acho que vai desenvolvendo também, né? Assim, esse centro, né? O Budô, né? Letícia, você não tem costume de... Não foi técnica, né? Mas você já sentou para ser árbitro algumas vezes. Como é que você entende isso? Como é que você percebe? Você enxerga, não enxerga? Tem dificuldade? Estratégias? Como é que você faz? Já, não, eu ia comentar, na verdade, o que Simone comentou, se não me engano, que a gente percebe até na postura do atleta, na entrada do atleta, aquele que está mais concentrado, está com mais... Como é que eu posso falar assim? Que entra no dojo realmente para colocar o que é verdadeiro para fora, não é só aquela questão estética, certo? Da técnica em si. Eu acho que a técnica realmente ela é muito importante, né? Você vê que o karatê tradicional tá sempre em evolução, a gente está sempre aprendendo, a gente nunca... É incrível isso. Mas eu acho que o principal realmente é o Budô, né? É a verdade, é aquilo que a gente coloca no... Tanto como a gente já tinha dito antes, tanto no kata, quanto no comitê, quanto no kata em equipe, quanto em um embo. Então, assim, quando a gente fala no sentido de verdade, não é que num shiai e comitê alguém vai bater no outro, que a gente quer ver isso, mas até numa postura, né, da energia, a intenção, o foco ali, naquele momento, em relação à competição, não no sentido de eu quero ganhar, mas eu quero me superar, eu estou aqui para colocar em prática aquilo que eu treinei e tudo mais, a gente percebe. Eu acredito muito, a não ser quando são atletas normalmente de alto nível, aí que a gente tem mais dificuldade de perceber quem é que está um pouco mais interessado em se superar e quem é que está um pouco mais interessado em ganhar, mas a gente sente pela energia do atleta, entendeu? Inclusive, não foi essa a sua pergunta, mas assim, você tocou nesse assunto. Eu acredito que nós, mulheres, hoje realmente não é a minha intenção principal, porque eu tô como atleta, mas eu acredito que nós, mulheres, deveríamos investir mais na arbitragem. Hoje até melhorou. Eu olho e tem mais mulheres arbitrando, mas antigamente, nossa senhora, mal via. Minha mãe já entrou para arbitrar só ela, como mulher, sabe? Então, acho que é um dos quesitos que a gente também tem que parar para pensar um pouquinho, que a gente também pode investir nisso, porque a mesma capacidade que um tem, o outro tem. Só nos basta a oportunidade, entendeu?
Então, não era essa a pergunta, mas eu acho que é uma observação para se fazer. Investir mais nessa parte aí, porque as mulheres podem, como também ser técnicas. Por exemplo, na seleção baiana eu nunca tive uma técnica, sabe? Agora que a gente teve a oportunidade na seleção brasileira de ter Sensei Elaine como uma das auxiliares técnicas, e a gente chamou de ter uma mulher lá que a gente viu que tem a mesma capacidade de passar para a gente, de entender a gente e tudo mais. Então, eu acho que também é outro espaço que a gente deveria lutar mais, ganhar mais esse espaço aí, tanto de técnica quanto de árbitra. Na questão de gestão, vocês duas estão aí representando as mulheres, eu acho muito legal. Mas é isso. Mas, respondendo sua pergunta, Ekel, sim, consigo sentir. E é uma das coisas que eu tento passar também para quem me conhece, inclusive no campeonato que teve, né, online, eu comentei depois, meu Deus, é muito estranho, porque quem está me olhando pela câmera, eu não sei se eu estou conseguindo passar a minha energia, a minha vontade, é muito diferente, né, do que a gente está pessoalmente. Então eu senti, por exemplo, essa dificuldade, eu falei, meu Deus, será que eles estão sentindo o que eu estou sentindo aqui? Enfim, mas é isso aí. Eu ia falar exatamente isso, que você consegue passar perfeitamente. Eu lembro quando eu te vi pela primeira vez, miudinha, né? Ela é pequenininha, magrinha, toda bonitinha. Menina, quando ela entrou, eu olhei assim, eu falei, sabe, você cresce, você fica... É outra pessoa. Você Obrigada. Impressionante. Obrigada. Legal, eu acho que, assim, tanto a CBKT, né, da qual eu faço parte, a FKTB também, que eu faço parte aqui, a CBKT propôs o curso de Brasília, né, de árbitros, e que era aberto para todos, bem como agora a federação daqui do nosso estado está propondo a formação de árbitros. Nós iremos começar agora no mês de outubro, que também está aberto a todos, e aí a gente, enquanto representante das instituições, convido as mulheres todas que desejarem fazer parte desse momento. Acredito que seria um fortalecimento para as instituições, todas duas, e acredito que no Rio de Janeiro e São Paulo da mesma forma, não seria diferente. É isso? Então, sintam-se convidadas a fazer parte disso. Eu acho que é pertinente, a percepção, a sensibilidade feminina nesse momento só vai somar aos eventos. Aproveitando aqui, eu queria partir ainda nesse ponto 2 e deixar que Letícia, que não é gestora, faça uma pergunta às duas gestoras aí. Uma pergunta só que as duas possam responder sobre gestão estadual em karatê tradicional. Escolha uma pergunta, Letícia, e faça as duas agora. Vamos deixar essa roda movimentada. Rapaz, isso era para ter me passado antes para eu formular uma coisa muito boa aqui. É o que a ver se você está vendo. Não, mas tudo bem, tudo bem. Eu queria saber de vocês o seguinte, quando existiu na certa uma pessoa específica que chegou para vocês, né, e falou, eu acho que Simone, por exemplo, deveria ser isso, isso, aquilo, eu acho que a Adriana deveria ser isso e aquilo. Qual foi a primeira reação de vocês? Quem começa? Adriana. Eu posso começar. Na verdade, assim, para mim foi uma coisa mais natural em que sentido? Na verdade, o Sensei, na época, né, ele Sensei pediu uma ajuda para cuidar das coisas da federação. E aí eu comecei ajudando, assim, como a parte toda assim, administrativa de secretariado, vamos colocar assim. E aí, automaticamente, as funções, sabe assim, fui fazendo mais coisa, não teve um partir de momento falar, vamos fazer isso. E depois, com o tempo, na verdade, em eleições da federação, aí eu tive o cargo administrativo por tudo já que eu fazia, mas assim, era uma coisa mais formal, assim, constar lá do que... Nada delicado como uma coisa muito natural. Eu sempre fui muito de abraçar, fazer. Então, assim, falar, vamos fazer? Vamos. E eu gosto tudo das coisas muito certas, muito encaminhadas, muito das minhas áreas, né? Na minha área profissional mesmo, né? Que eu sou fonoaudióloga, enfim. Dentro do karatê, como professora, como atleta, quando eu fui. Essa parte foi uma coisa para mim muito natural, assim. E aí, se falar para mim, vamos fazer? Eu falo, vamos. Eu tô aí porque daí né, assim, na verdade, em função disso, né, assim, até depois na parte da CBKT, pedindo em algumas coisas, né, que eu também faço até parte da comissão aí, acho que de alguma coisa da CBKT, que acho que é da parte fiscal, eu acho. Falar, tudo bem, então vamos.
para fazer, você me chama que eu faço. Eu até falei isso na minha live, né? Que para mim também foi uma coisa bem natural. Eu comecei fazendo a parte de secretaria, mas nada muito oficial. Eu ajudava aqui, ajudava ali. Eu acho que por isso que eu não me dediquei tanto à arbitragem. E é porque também assim eu sou geminiana, né? Então eu sou uma pessoa assim, não consigo ficar muito tempo focada num lugar só. Então ficar sentada ali na arbitragem para mim me trazia uma angústia. Então eu queria ajudar, eu ia para lá, eu ia para cá, era microfone, ver chave, não sei o quê. Eu gostava dessa eu. E aí foi natural. Aí o Ari assumiu aqui o Rio de Janeiro como presidente e a indicação de vice. Me fizeram a indicação. Eu falei, não, eu não. Fiquei meio assim, eu conheci o Ari, mas a gente não era muito chegado, aí a gente foi se aproximando. Hoje eu tenho um irmão, né? Aí hoje é meu irmão. E eu falei, tá, vamos lá. O Rio de Janeiro, todo mundo sabe, estava passando por uma fase complicada, não foi fácil. A gente teve que reorganizar bastante coisa aqui. E aí veio aquilo, olha, eu terminando o meu mandato, você que vai assumir. Eu falava, eu não. Falei, não, fica mais um pouquinho, todo mundo gosta de você. Não, chega, agora é a sua vez. Aí a gente fez uma reunião e lançou a chapa e eu ganhei. Foi assim, um pouco assustador essa coisa de presidente, mas depois que você começa, você vê que não é tão assustador assim, porque eu vim numa caminhada natural, entendeu? Mas é isso. Na hora, assim, você fala, será? Será que eu quero isso? Será que eu quero essa confusão toda? Não, mas é confusão. Porque é fácil, assim, confusão. Quando a gente faz as coisas, assim, isso eu vejo muito na parte administrativa, né? É muito fácil criticar pro lado negativo, sabe assim? Sim. Qualquer coisa que você fala, não tá bom, não dá, não sei o quê, as pessoas de fora. Mas para ter a crítica construtiva, então vamos fazer. São poucas as pessoas que se te dispõem, né, a ajudar a fazer a coisa crescer, mas para dar uma cutucada é a primeira coisa que acontece, né? Estou falando de uma maneira geral, né? Assim, sim, muitas críticas. Então, assim, nada, às vezes não tá bom. Você fez, não, poderia ser melhor. Ou, enfim, tudo bem, lógico que poderia ser melhor. Então, mas vamos fazer junto para melhorar, né? Sim, eu sou assim também. Você fez verde, podia ter feito amarelo. Poxa, mas o verde é tão legal também. Vamos ter boa vontade. Eu acho legal vendo vocês duas assim, sabe? Acho legal, é inspiração para mim também. Quem sabe aí, um pouco mais na frente também. Acho bem legal ver duas mulheres assim. Parabéns, de verdade. E a gente vai indo, vamos indo até... Vamos indo. E agora, assim, só um paralelo aí para vocês, né? Assim, dessa confusão. Não sei se vocês sabem que a Academia do Sensei fechou fisicamente falando, né? Não sabia. Então, nesse processo agora, na verdade, assim, eu me envolvi em mais uma coisa que foi achar um local, essa mudança da transição do espaço, né? Então, a gente está abrindo uma nova associação, né? Que é alunos do Sensei, para ter o espaço, assim. Então, assim, isso que você falou, ninguém me falou, vai fazer. É que eu tô no meio do bolo já, então eu vou fazendo e a gente vai indo. Você olha, você tá lá. Vamos caminhando. Mas aí eu percebo um misto de competência e oportunidade. Vocês estavam preparadas, sim, foram desenvolvendo no processo e aproveitaram uma oportunidade que chegou às suas mãos por gostar muito de karatê. Isso é uma questão que todo mundo precisa ficar atento, né? Estar preparado no momento certo, né? Então, aí fica a dica para Letícia, quer ficar TB, né? Quem sabe? Letícia, vai vendo aí, porque o karatê é para a vida, viu? O karatê é eterno agora, viu? Na verdade, aquela sementinha para os alunos. Você pode ver que tem crianças que às vezes que param, assim, eu tive alunos, experiência de alunos que treinavam quando criança, pararam, mas em algum momento volta. Então é aquela sementinha que está plantada e que a gente só vai regando ela. Bom, lançando mais um tema aí no meio da nossa conversa, que eu queria ver o seguinte: treinamento nas seleções estaduais e nacionais, né? Quais foram os desafios para vocês, né? E as conquistas. Não precisa ser conquistas em termos de título, mas outras aí, porque alguns títulos já citei de vocês, mas agora para enriquecer a conversa, quais conquistas vocês tiveram em vivenciar os momentos de seleções estaduais e nacionais aí? Para começar com Letícia. Agora. Ave Maria!
Na verdade, vivencio isso há muitos anos, apesar de ser nova. Mas nos últimos anos, assim, na seleção, por exemplo, brasileira, foram anos desafiadores para mim, principalmente esse último ano agora, de 2019. No início do ano eu estava treinando até na seleção baiana, que também estava bem complicado, porque era meu primeiro ano de filho, né? Eu tinha tido filho em janeiro, e aí os treinos, que eu me lembre aí, os treinos da seleção baiana começaram quando? Mais ou Março? menos para abril, talvez, ou março, por aí. Março para abril. É. Então, Pouco eu tempo tinha tido depois. filho em janeiro, então às vezes eu ia para os treinos muito cansada fisicamente e mentalmente. Só que eu não sei nem explicar, vocês entendem. É o nosso ambiente, é onde faz bem. Então, para mim era desafiador chegar ali e treinar para poder disputar a vaga, sabe? E estar naquela condição física e mental, e mesmo assim ir. E no final do ano, a mesma coisa. Não tinha nenhum ano ainda. E aí eu fui para os treinos da seleção brasileira, que para mim foram maravilhosos, porque, na verdade, eu me superei bastante. Eu, particularmente, me superei bastante. Não estou falando nem em si do campeonato, mas dos treinos, de conseguir aguentar os treinos, né? Porque são treinos exaustivos, vocês sabem disso. E foi para mim assim, parece que até mudou meu olhar diante das coisas com relação à vida, sabe? Com relação às dificuldades. A gente fortalece no sentido de não, a gente pensa que a gente não aguenta sim, a gente é forte sim. Lógico que dá aquele tombo às vezes, mas a gente levanta, o importante é levantar. Pode cair, mas tem que levantar. E aí eu trago comigo muito essas experiências que eu tive tanto na seleção brasileira quanto na seleção baiana, que a seleção baiana é como se fosse minha família, que eu conheço todo mundo há muito tempo, estou sempre lá, enfim. Mas é isso. Adriana, Eu acho que assim, na época, né, que eu competia, o objetivo era os objetivos era querer fazer parte do grupo da seleção. Primeiro a Sim. estadual, né, e depois, enfim, dentro da seleção estadual, da seleção brasileira. Na nossa época, acho que da Simone também, na verdade, os brasileiros, ele era, principalmente também o individual, ele era um número limitado de atletas, né? Então, assim, não é como hoje que é um brasileiro interclubes, onde qualquer um, de certa forma, o número de atletas são livres. Então, você também tinha uma seletiva, você tinha um treino mais puxado, e a ideia era você participar, né? Assim, o objetivo, né, era você estar lá. E eu acho que assim só cresceu. A primeira vez que eu participei da seleção brasileira, né, assim, que foi o primeiro treinamento que eu fiz, ainda era naqueles moldes bem, acho que era uma transição da Simone, né, porque acho que a Simone, quando eu comecei a Simone já não estava mais, acho que a Simone ainda deve ter pego até Estava um no meu pouco mais, mas ainda finalzinho era já. bem pesado. É. E assim, é uma coisa que assim é um estresse emocional, assim, psicológico, assim, de você ter lado e até a exaustão física mesmo, né? De acordar às 4:30 da manhã, vamos treinar, você descansa um pouquinho, daqui a pouco você treina de novo e a pressão de você tá dentro da seleção, só que você não sabe se você vai competir, porque pode ir lá para treinar e de repente, então assim tem todo esse outro lado também, né? De você querer muito, mas você não sabe. Então mas eu acho que é um aprendizado na minha vida, assim, no período que eu competi, acho que assim só agregou, eu cresci muito e apesar de toda essa pressão, né, esse emocional, a carga física, você queria no outro ano você tá dentro de novo. Então você fazia por onde, né? Eu acho que só acrescentou para mim, foi um objetivo, né, querer estar, e no período em que eu estive, só me acrescentou. E quando eu parei, foi aquele uma decisão de falar, agora é hora de parar. E que é uma dor, assim, quando você fala, puta, eu não vou mais competir. Né? Assim, então aí você acaba, para mim, daí eu acabei abraçando outras funções, né? A mais do que eu fazia,
para ter uma forma de estar sempre presente, né? Que eu acho que o karatê, de alguma forma, assim, você vai estar sempre presente, né? Acho É que é isso isso. mesmo. É isso aí mesmo. Adriana, você Oi. competiu até que ano? Eu competi, de cabeça eu não vou lembrar. Acho que Eu, então, 90, Não, é porque eu te vi competindo, não 97? foi? Não. Não. Ah, não, se você me viu competindo, sim, acho que É, você era criança, né? Eu isso. comecei a competir em, deixa eu ver, 88, 91, se eu não me engano, competições normais. No brasileiro. Eca, você tem aí no meu históricozinho aí, o último, acho que foi 90, Deixa eu ver aqui. 97, eu não lembro, sinceramente eu não lembro. Ó, a seleção Já brasileira de faz tempo já, Fia. 95 a 2003. Então, antes disso, deve ter tido uns Então, 2 eu ou comecei 3 a competir em anos. 91, mas as competições, assim, pelo estado, né, em 95 Seleção entrei na brasileira. seleção e até 2003, né, que foi a última competição, Ah, é porque eu tenho uma lembrança de você de kimono competindo assim. Você devia ser nenê, né, mas tudo bem, né. eu estava na barriga, né? Não estava nem sonhando. Tava, Simone, tava. Sonhando. Tava, Tava, Simone, é isso aí mesmo. cara, eu costumo dizer que É. foi a melhor época da minha vida. Sim, eu trago umas lembranças muito boas dessa época. Não foi fácil, não. Foi bem difícil. Eu era muito mais nova que o resto da equipe, no caso do Rio. Porque eu já entrei para competir indo para a seleção brasileira, porque eu comecei a competir fora do Rio em 89. E foi um sul-sudeste lá em Campinas. E foi isso. É difícil lembrar as coisas, mas eu acho que é isso. Eu sei que em 91 eu fui para a seleção brasileira, que foi o primeiro campeonato internacional de karatê do tradicional, que foi no México, um pan-americano. E eu era faixa marrom, porque foi assim, eu comecei o karatê e eu fui crescendo muito rápido e comecei já a competir aqui, comecei a competir ali, e lá no Sensei Hugo tinham duas faixas pretas que formavam uma equipe. E tinha uma outra aluna do Sensei Victor Hugo, que também podia formar uma equipe, já tinha faixa preta, e eu olhava aquilo e falava, gente, mulher faixa preta, que máximo, né? E eu, de repente, estava na marrom e já me enfiaram na equipe. Aí fazia eu, a Sandra e a Ana Cristina, que era aluna do Sensei Vitinho. Falecido Sensei Vitinho. E aí a gente foi para esse campeonato sul-sudeste e depois ela foi para Goiânia, acho que foi o primeiro campeonato brasileiro também de karatê tradicional lá em Goiânia, foi bem legal também. E aí depois ela parou e aí encaixou a irmã da Sandra, que era a Wanda, e a gente ficou muito tempo assim. Mas as experiências, né? Aí vem as experiências. Eu era muito nova, meu pai morreu muito cedo e minha mãe que me criava, e naquela época eram tempos difíceis, né? Porque para você viajar, para você ir tinha já essa coisa de você ficar longe muito tempo, e eu nova, eu ainda estudava, e eu tinha que ir na escola, tinha que pedir para adiar as coisas na escola, mas eu novinha, sem muita experiência de vida, assim, sabe? Eu era meio boba, e eu cresci muito lá dentro. Eu era muito tímida, muito tímida. Eu entrei no karatê, incrível, né? Todo mundo, quando eu falo isso, fala, mentira, Simone, para com isso, né? Eu era muito tímida, eu não dava kiari, eu tinha vergonha de dar kiari, eu não dava kiari. Sabe o que o Sensei Hugo fazia comigo? Ele dava aula num espaço enorme aqui na Barra, e tinha um terreno gigantesco para estacionamento. E a lua, linda, aquela lua cheia, maravilhosa no céu, ele falava, vai lá para fora, fica em base que badate dando kiai, que eu quero ouvir daqui de dentro. Aí eu ficava lá fora, kiai, vou ver o foi, eu falava, vou morrer. E isso tudo, e essa experiência toda foi só acrescentando, sabe? Esses treinamentos difíceis, essa superação, essa coisa aí a gente faz o link lá no início, né, do equilíbrio emocional, daquela coisa eu consigo, você com um bebê pequeno, poxa, bebê pequeno é uma loucura, você não consegue nem na padaria comprar um pão, você foi treinar. Então, tipo, você se supera, você cresce. Eu cresci muito como ser humano, eu aprendi muito nessas seleções.
não tenho, assim, tenho ótimas lembranças. As lembranças que não são muito boas, eu nem, sabe, não estou nem aí, porque sempre tem. Mas também, como a Adriana falou, vem somar, porque você aprende e veio me construindo, porque como eu era muito nova, eu vim nessa construção e não tinha essa divisão de infantil, de adulto. Você disputava uma vaga, porque não tinha, a minha academia não ia competir um brasileiro. Quem ia competir um brasileiro era o estado do Rio de Janeiro, e só podiam dois atletas, né? Ou três, não lembro, né? Eram dois ou três, dois, né? Por modalidade. Então, aqui o negócio já começava a esquentar daqui. As seletivas aqui eram campeonatos, porque não era só o estadual, fazia seletiva. Na época, meu técnico era o sensei Flávio Costa, e também tive como técnico o sensei Ronaldo Carlos. E a gente treinava, fazia um rodízio aqui, que, aliás, isso eu não vou esquecer, a gente fazia um rodízio nas academias. A seleção carioca era obrigada a treinar de segunda a sábado. Então, era um dia no Nevada, com o sensei Hugo, um dia na CAERJ com o sensei Flávio Costa, um dia com o Tanaka, sensei Tanaka na Kobukan, um dia com o sensei Ronaldo na Kobukan, outro dia com o Paulo Góes na Shotokan, sensei Inoki na Shotokan. Então, eu fazia o rodízio com todos esses nomes fantásticos, né? Que eu olhava e falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu tão pequenininha, mas eu evolui muito como ser humano. Me trouxe muita coisa boa e eu sou muito grata por essa época. Eu digo que foi um presente o dia que eu pisei lá na academia do Sensei Hugo e descobri o Karatê, né? Para mim, assim, minha vida ali tomou outro caminho. Beleza. Eu queria agora aproveitar e inverter o processo. Adriana e Simone vão fazer aí alguma pergunta à Letícia, discutindo um pouco a questão dela enquanto atleta e evolução e manutenção de treinamento para o desenvolvimento dela enquanto atleta, que isso sirva, de repente, enquanto dicas para outras pessoas que estejam assistindo aí essa entrevista, essa roda de conversa. Vocês me entenderam? Então, vocês agora que vão perguntar a Letícia, falar um pouco sobre o que é que consideram, o que é que poderia fazer para desenvolver ela em termos de treinamento, ou seja, evolução do Karatê para uma pessoa que é atleta hoje, mas levando em consideração, Letícia, especificando aí a pessoa. Vai, é uma pergunta, né? Na verdade, isso, não é um conselho, né? Você está falando, você né? faz a pergunta a ela sobre isso. Pergunta, pode ser, né? Um conselho. Pode ser um conselho também, então, Adriana. Na verdade, assim, eu fico um pouco curiosa, até porque, Letícia, você começou a competir com quantos anos que você falou? Com 5. Com quantos anos, Letícia, você começou a competir? 5. 5. E nesse período você nunca parou? Assim, de treinar? Então, assim, o que eu até para ver, assim, até para motivar, talvez, ou até para orientar, né? Assim, eu vejo, eu como professora, eu tive aula com crianças bem pequenas, né? E tem um momento da vida que a grande maioria para, né? São poucos os que têm uma continuidade quando criança. O que você poderia dizer nesse sentido, assim, o que te motivou, ou enfim, como você pode orientar nós, professores, né, nesse sentido de que, qual é a fase que se perde o aluno? Saberia me, sabe assim, pela sua experiência, né, assim, de treinamento contínuo desde criança, você já é adulta. Certo, eu vou falar específico de mim, tá? Sim, é o seguinte, não, sim. Minha família toda é karateca, né? Tem um agravante, então, né? E assim, meu avô, por exemplo, almoçava na minha casa todos os dias. Isso aconteceu desde que eu nasci até quando ele faleceu. Então, ele almoçava na minha casa todos os dias e depois do almoço eu ia para a academia com ele, né? Então, eu passava a tarde na academia. Então, eu lanchava na academia, eu fazia o dever de casa da escola na academia, tabuada na academia, dormia à tarde na academia. Então, era um pouco complicado de fugir do karatê. Então, quando eu era pequena, às vezes eu falava, às vezes não, direto eu falava, não vou fazer mais não quero mais, não quero. E meu avô, você vai sim. Eu, não quero mais não. Aí chegava em casa e minha mãe falava, não, você não quer, tudo bem.
vá e pronto, quando chegar lá, você fala, não vou entrar e tal. Eu já entrei em aula para falar, estou aqui, obrigada. Mas, assim, era meio difícil de fugir. Mas eu acho uma fase difícil, não na infância, mas eu acho, assim, na adolescência. Que A foi transição, né? isso, a transição, exatamente. Que é quando o colégio começa a pegar mais, porque onde eu estudava, eu tinha aula de manhã e de tarde, do primeiro ao terceiro ano, eu acho que foi assim. Então aí já é mais complicado. A pessoa, o adolescente ele já está querendo focar mais no estudo, sabe? Enquanto que criança, eu não posso falar a fase exata, porque eu não pude meio que desvincular, entendeu? Mas, assim, eu acredito muito nessa transição da fase de criança para o adulto, no caso, a adolescência. Eu acho que é uma fase muito difícil, porque você tá ali cansado da escola, você não quer ir treinar, já tá de saco cheio. Aí se tiver um campeonato, aí tem que organizar tudo. Eu já tive que fazer acho que umas 7, 8 segundas chamadas, assim, sabe? De ter que faltar. Então, assim, eu acho que essa fase é meio complicada. E também existem crianças, né? Isso eu tô falando que eu vejo, no caso, né? Na academia, que quando o treino começa a ficar um pouco mais puxado, ficar um pouco mais exigente, aí é mais complicado de você segurar ali o aluno. Então, atualmente, a gente tem que ter mais jeito, né? Como é que a gente pode levar para que não largue o karatê e tal, mas é bem complicado. Eu tô falando, Adriana, você perguntou isso, mas eu tô falando da minha experiência, entendeu? Sim, sim. Exato. O Você que só eu não parou porque você senti. era da família de karatecas, né? Se Isso, fosse, talvez como tivesse você disse, tem parado, né? esse Nesse momento em que agravante. você, né? Oi? Não, pode ser. Não, mas é isso mesmo. Porque eu acho que, assim, hoje o que eu vejo, as crianças têm um momento, assim, exatamente entrando no início da adolescência, que os interesses mudam também, Sim, né? Assim, então, muitas vezes, eu acho que é esse momento, já cansei, vou fazer outra coisa, né? E, assim, quando não tem talvez esse vínculo maior, é muito mais fácil parar, né? Mas assim, tanto mas é como eu falei, mas é uma que. sementinha plantada. Tenho vários alunos que pararam e que depois de uns E anos voltaram. voltaram, né? Tanto é É. que eu já fiz natação, por exemplo. E no dia que eu falei que eu não queria e pronto. Já fiz judô também. Mas eu fiz judô na mesma academia que eu fazia karatê. Até o professor brincava com o meu professor, que é meu tio, né? Ó, vou roubar, viu? Já perdeu aí pro karatê e tal, ficava brincando. Mas eu acho que essa fase de transição é bem complicada, que os interesses mudam. Sim. Eu acho que não só no esporte, né? Eu acho que dentro de casa é complicado também, a depender do adolescente. Enfim. Simone, Eu eu vou vou só aproveitar falar. a fala Fala. de Adriana em relação a Hum. um conselho, uma dica, uma coisa. Aproveite aí, então. Uma dica, um conselho para ela que você daria que possa servir para a comunidade toda, né? Pensa em alguma coisa. Não, só para falar um pouquinho sobre isso que elas estão falando também, eu vejo hoje em dia, porque eu também dou aula para criança pequenininha, o famoso baby class, né, que na nossa época a gente nem sonhava que ia ter criança desse tamaninho fazendo karatê. As gerações mudam muito, né? Eu vejo que as crianças hoje em dia, elas são... A vida delas é muito essa coisa da internet, informação, é tudo muito rápido. E uma maneira que eu enxerguei de segurar mais é reduzir o horário. Reduzir o horário, e a gente tem muita ferramenta hoje, né, na parte lúdica para a Sim. criança. E aí você consegue que eles fiquem um pouco... Quando o karatê entra naquela coisa, porque não tem jeito, não tem como fugir disso, né? Karatê é repetição. Mas aí quando você vê que vai começar a ficar massacrante, você bota ali um circuito, um jogo cooperativo, alguma coisa que a criança vá despertar nela, sem fugir um pouco do karatê, mas aí eu acho que segura mais. Incrível, começou com 5 anos, que fofo, muito legal. Eu tenho uma curiosidade. Fala. Pode falar. Não, eu tenho Pode uma perguntar. curiosidade, assim, duas. Primeiro, o que você só faz karatê hoje? O que você faz para se manter? Porque, assim, né, como eu falei, hoje a vida é outra, né? O mundo se expandiu.
Os atletas hoje em dia têm muita coisa ao alcance deles, né? O que você faz hoje? Você só faz karatê? Como é que é a sua preparação hoje para a Letícia atleta? Simone, eu vou ser bem sincera, tá? Seja. Tem quantas pessoas assistindo? Mas sim, Letícia atleta, eu só faço karatê, tá? Inclusive, é um dos meus objetivos de melhorar essa parte de academia, fortalecimento, tudo isso, né? Porque a gente percebe que hoje as atletas que mais se destacam fazem mais, tem uma preparação maior, né? Não se limita só ao karatê, vamos dizer assim. Faz toda uma preparação de musculação, da parte funcional, essas coisas todas. Então, é um dos meus projetos, entendeu? Mas, por enquanto, até hoje é só karatê mesmo. Então, agora eu vou dar um conselho para ela seguir essa meta, até como prevenção, né? Porque o karatê, ele Ela tá jovem. Quando você é jovem, vai muito bem. Depois já ficando velho, você vai ver onde que vai doer, viu, filha? É o joelho, as costas, cotovelo. Quadril. Não, mas eu já sinto mais dores já. Vai lá, Simone. A dica para ela se preparar para isso, né? É importante ela seguir essa meta dela aí. É importante, sim, até como prevenção mesmo, né? Beleza. Eu vou para a última questão da nossa roda de conversa agora, onde eu gostaria que cada uma de vocês deixasse aí uma mensagem para as outras duas. Tá certo? Conseguiram me compreender? Como é que você percebe cada uma? O que é que você conhece? O que é que você diria? Né? Então, cada uma agora tem a possibilidade de falar. Simone começa, depois Letícia, depois Adriana. Deixa a Adriana agora, por último, vou dar essa colher de chá para ela. Tá bom? Deixa uma mensagem para as outras duas. Você já reparou que as perguntas mais difíceis estão começando comigo? É porque você é carioca. Aí eu faço assim, mas o que? Aí eu começo, falo, mas o que você queria falar mesmo? A pessoa, como eu percebo elas duas, nossa... deixando uma mensagem para elas. Eu percebo elas duas como pessoas fantásticas, sem querer puxar o saco. Esse meu retorno, né, do karatê, porque eu tive um período que eu fiquei afastada, porque eu tive a Isabela, e, enfim, eu tive uma lesão também de quadril, que me afastou um bom tempo. Quando eu voltei, e eu pude voltar a esse mundo de competição, que eu sou apaixonada, Adriana, eu ainda cheguei a ver, mas assim, eu já parando, e ela, né, lá com a Elaine e tal, e Letícia, você foi, nossa, o que eu te falei, a primeira vez que eu te vi fazendo kata, eu falei, nossa, que espírito que essa menina tem, até pelo kiai, né, você parece outra pessoa, porque se você fechar o olho, se você olhar para a Letícia, fechar o olho, escutar o kiai dela, você fala, é outro, trocou de lugar, entrou outra pessoa, né? Então, assim, eu fico muito, muito feliz eu vou falar só para elas duas, não. Eu vou falar para todas as mulheres, sem querer levantar bandeira nenhuma, mas a gente sabe que é um esporte onde a maioria é homem, né? Até porque lá nos primórdios a menina fazia o balé e o menino fazia o judô, né? E a menina queria fazer o judô, ela não tinha menina. Não é nem questão de preconceito nem nada, não era assim que funcionava. A minha família sempre teve a cabeça muito aberta, mas não era normal. Então, eu fico muito feliz de ver esse avanço, né, do karatê, das meninas se destacando tanto. A Adriana, um monstro nessa parte de diretoria de São Paulo, faz um trabalho fantástico. Ela sempre muito... As minhas dúvidas eu tiro com ela, eu sempre que eu tenho alguma coisa, eu mando uma mensagem. Adriana, você entendeu? Ela, sabe, está sempre pronta. Letícia é uma super atleta, novinha, com filho. Como é difícil você ter um filho, tem que deixar para viajar, para ficar concentrado. Nossa, você tem que se sentir assim, se superando a cada dia, né? Porque não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu não sou atleta, não tenho que me despencar e ficar
15 dias treinando, eu saio um final de semana, deixo ela, já é complicado. Então, eu vejo elas assim como duas super mulheres, duas pessoas maravilhosas, que de um karatê fantástico, de uma cabeça maravilhosa, aberta e prontas para qualquer coisa, assim, sabe? Eu, quando olho para elas, não só para elas, mas para as meninas que estão aí hoje, eu falo, nossa, elas estão prontas para tudo, sabe? Eu vejo muito assim, eu fico muito feliz de ter começado lá atrás, devagarzinho, essa caminhada, e mal ou bem a gente que vem lá de trás, a gente vem abrindo as portas, né? E aí vocês escancaram agora e aí é só curtir. Vamos lá. Letícia, o que você diria às duas? Primeiro, obrigada, Simone, viu? Pelas palavras, de verdade. Então, eu vejo como duas mulheres muito competentes, sabe? Coloco assim, Simone, Adriana, eu vejo como duas mulheres muito competentes. Fico muito orgulhosa porque, apesar de não serem do meu estado, né? E eu não tive a convivência, o contato muito grande, mas eu percebo que as duas desempenham um papel excelente. A Adriana, eu vejo desde pequena organizando as coisas no campeonato, sempre estava ali, sempre organizou tudo, sempre todo mundo comentou que ela é muito inteligente, que organiza tudo e tal. Dito e feito, né? Que até Simone também comentou a mesma coisa. E eu fico orgulhosa de ver uma mulher dentro de uma diretoria ser tão competente, fazendo o papel dela, fazendo até outros papéis que nem o dela né? E eu acho muito legal, eu me espelho nessas coisas. Simone, então, a mesma coisa. Quando eu vi Simone, presidente da Federação do Rio de Janeiro, eu falei, caramba, que legal. E eu já gostava dela antes, assim, eu já tive um pouco de contato, já conversamos assim, nem que seja rapidinho. E então são duas mulheres que eu tenho muita admiração, de verdade mesmo. Não ganho nada em troca de ficar puxando saco, nada disso. Mas eu tenho muita admiração, me espelho, porque hoje, dentro do karatê, vou falar do karatê em si, como Simone disse, a maioria é homem, entendeu? Então, quando eu olho assim para vocês, vejo que não, a gente tem capacidade, que a gente está começando a tomar também um espaço, sabe? Então, é uma forma também que eu tenho de me espelhar em vocês, de verdade. Eu vejo que vocês foram atletas, depois disso continuaram contribuindo, né, para o karatê de alguma forma, e eu pretendo isso de, não estou falando no sentido de gestão, tá? Porque é uma coisa que só, enfim, é que eu dando risada, mas de verdade. Mas assim, contribuir, sabe, por toda a minha vida para uma coisa que eu realmente amo. Essa questão de verdade, de gestão, não sei o quê, nem penso nisso agora. Mas tanto é que quando eu vou para os campeonatos, normalmente eu deixo de ir para um campeonato, mesmo que não seja da minha categoria. Eu sempre estou lá como, não, deixa, eu tento aqui como mesário, eu ajudo ali, porque realmente eu gosto. E quando eu vejo vocês assim, então também me incentiva, sabe? Tenho vocês como exemplo, de verdade, parabéns. Tá? Eu tenho certeza que não só para mim, como também para as outras mulheres. Já vou poder chamar você para traballar junto da FKTB, Pois alguma coisa o que eu tenho para te administrativa. dizer, Letícia, é que a gente também não pensava onde está nesse... Opa. Não, desculpa, pode falar. Pois é. Pode falar, Adriano, pode falar. Letícia, o que eu vou te falar é que assim, a gente também não pensava, provavelmente a Simone também não, mas eu também não, de a gente estar onde a gente está. Então, assim, essa questão da gestão, né, vai ser uma coisa natural, pelo que eu estou vendo, tá? Você já começou a mexer aqui, faz um negocinho ali, então você já está no caminho. É que eu convoco ali, vou chamar Mas você assim, para o que fazer eu tenho alguma para coisa dizer na para vocês é o FKTB. É que eu me seguinte, liga. Assim, acho que assim, da Simone, assim, na época de competição, eu tive muito pouco contato com ela, né? Na verdade, agora na parte administrativa, quando ela retornou, a gente teve muito mais contato, e a gente troca muitas figurinhas. Então, é uma pessoa também que eu admiro muito, assim, e assim, eu acho muito legal ela ter assumido também, né? Essa questão de ter alguém mais na diretoria, assim, de uma entidade, né? Do lado... sempre falam, né? Assim, a gente tem
todos temos as oportunidades, elas vão surgindo e a gente vai seguindo. Assim, a gente vai abraçando ou deixando de lado, mas é uma coisa tão natural. E a admiração é recíproca, né, Simone? Assim, eu acho que assim, a gente está sempre junto e o que precisar, só mandar mensagem, a gente está se falando. Em relação a Letícia, acho que o seu karatê é um karatê muito forte, e é um karatê bem expressivo, assim, eu também te vejo desde criança, eu conheço, né, você competindo, eu acho que assim, a maturidade, ela veio vindo naturalmente, e falecendo, né, no seu kata, e assim, eu só tenho a te parabenizar, porque eu acho que assim, isso não te sobe a cabeça, né, que acho que é muito fácil, né, assim, dependendo, às vezes quando você não tem uma formação muito privilegiada de ter karatecas por todos os lados, então eu acho que isso te deu uma base muito grande, assim, da família, né, de você estar cercada por pessoas com uma base, né, dentro do karatê, e assim, e continua aí, e assim, como a Simone também falou, o karatê, quando a gente treinava, eu também, por exemplo, eu só treinava karatê, outras coisas pensando num melhor rendimento. Então, se só com karatê você tem esse rendimento, imagina você fazendo esse outro lado, né? Uma preparação que te complemente. Aí ninguém vai te segurar mesmo, tá bom? Obrigada. E a gente vai estar junto lá nos campeonatos, a gente na administrativa e você ainda competindo. Isso aí, obrigada, de verdade. Agora eu posso falar um Imagina. pouquinho? Por Bom, favor. vou começar com Simone. Eu conheci aqui através das redes sociais, mas em primeiro lugar o que me chamou a atenção foi o fato dela estar presidente da federação, e eu fiz questão de convidá-la para aquela entrevista, porque a gente precisa disseminar as boas causas, as boas situações, né, as pessoas que bem representam o karatê no Brasil. A Adriana, para mim, foi uma das pessoas que eu observei quando eu estava chegando para competir. A Adriana, a Elaine, né, a Jordana, então, e mais outras pessoas. Eu observava, eu estava chegando e as pessoas já estavam competindo em nível internacional e tal, e eu aprendendo também um pouquinho com elas. E Letícia, na verdade, foi um processo que eu vi crescer, desenvolver, e hoje está como está. Então, tenho 3 pessoas aqui importantíssimas que bem representam o nosso país, os estados, né? O meu respeito às 3, o meu agradecimento em nome do nosso presidente Sérgio Bastos, que essa semana fez mais um aninho de vida, que está bem aqui em Salvador. Hoje eu estaria com ele, mas estou aqui com vocês, com todo prazer, tá bom? Vou deixar que vocês se despeçam do nosso público. Eu queria dizer a vocês que nesse momento nós temos aqui Alex Salles, que é da Bahia, Graziela Mota, Sérgio Araújo, que treinou com a Adriana. Você lembra, Adriana, de Sérgio Treinou, Araújo? Sérgio. Não sei se Sim. Simone vai lembrar, que eu acho que ele vem depois, um pouco depois, já é outra seleção. A Angélica Lacerda, temos também o Sensei Ico Trindade. Boa noite, Sensei. Obrigado pela presença aqui. Certo? São algumas pessoas que estão aqui. Roseval Cruz, que é daqui da Bahia, de Feira de Santana. Fernanda Carreiro, Rosa Lins, muito obrigado pela presença de todas as pessoas aqui nesse momento, tá bom? Então agora eu queria que vocês dessem se despedissem, né, das pessoas que estão assistindo. Vamos começar aqui com Letícia, depois Simone, depois a gente fecha com a Adriana, tá bom? Tá certo. Mais uma vez, eu agradeço ao convite, né, da Confederação Brasileira de Karatê do Tradicional. Me senti muito feliz, repetindo, né, honrada de estar aqui com vocês hoje, de poder fazer parte desse momento que eu adorei, inclusive. Muito obrigada também, Ekel, né, por toda a condução e tudo mais. E é isso, não tenho muito para falar, não, só agradecer mesmo. Gostei bastante do momento. E é isso. Obrigada a todos que estão também aí assistindo, que acompanharam a gente. E é isso, pessoal. Um abraço a todos. Se cuidem, que a gente possa se ver pessoalmente o mais rápido possível, que essa vacina, não sei, saia logo. Ô, Simone. Eu também queria agradecer a todo mundo que está assistindo a live. Adorei,
muito bom fazer parte disso. O barato do karatê é esse, né? Porque ele estreita os laços e acaba virando uma grande família, né? Ah, eu não estive com você naquela época, eu não te conheci muito bem, mas aí eu te conheço aqui, e aí, de repente, a gente está se falando como se a gente se conhecesse a vida toda. E assim, as pessoas comentando, e eu acho muito legal isso. Isso é uma coisa que o karatê traz de bacana, e o legal é ver que não existe rivalidade, né? Somos atletas, somos atletas, e não existe essa coisa da rivalidade. Na hora ali você compete, mas ninguém é inimigo de ninguém. E engraçado que não é só que não é inimigo, as pessoas se tornam amigos, isso é muito legal. Então, eu queria agradecer, me sinto honrada de estar aqui com vocês três. Para mim é um prazer, e podem me convidar sempre, porque eu adoro. Queria agradecer a CBKT por esse convite, muito obrigada. E, meninas, um beijo, adorei estar aqui. Obrigadão. Adriana? Também vou agradecer, né? Fazer o quê? Na verdade, eu queria agradecer a CBKT o convite, né? As meninas estarem participando, a Ekel pela condução. E como a Simone falou, assim, acho que o mais importante do Karatê é as amizades que a gente faz, né? Dentro do dojo, né? Dentro de uma área de competição, dentro de qualquer ambiente que fica, né? Assim, e eu acho que o Karatê, ele está no meu sangue, vai continuar até eu morrer, viu? É isso, crianças. É isso. Eu agradeço a todos pelo convite, e a todos que assistiram, né, que passaram esse tempinho aqui com a gente. Também gostei muito de ter participado. Um beijo para todo mundo. E como a Letícia, espero que a gente possa se ver em breve, todo mundo, né? Se ver, abraçar. Faltando esse calor humano, né? De a gente abraçar, agarrar, né? O brasileiro, você mesmo falou, o brasileiro tem essa cultura, né? Então, eu acho que já a gente deu, não vê a né? hora que Tá tudo bom, isso já. acabe para a gente poder estar junto de novo. É verdade. Valeu, gente. Esse é o nosso projeto Roda de Conversa. É uma forma que a CBKT tem de manter essa proximidade, de aproximar as pessoas aqui, de aproximar essas pessoas do público, fazer com que o público conheça a história de algumas pessoas como Adriana e Simone, né, para quem não conheceu. Letícia está na atualidade, né, mas fica o registro para o futuro e que a gente possa curtir isso por muito tempo. Agradecer ao presidente da Federação de Karatê do Tradicional da Bahia, professor Tiago Santana, pela sessão aí do Zoom e dessa parceria com a CBKT, tá bom? Muito obrigado pela presença. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Obrigada.